Quem entra no reino dos céus? O próprio Senhor Jesus que fala estas palavras, sendo ele o representante desse reino. Ele mesmo é o agente, ele mesmo é o personagem principal desta história real, que ele veio cumprindo a sua missão que o Pai lhe dera. Ele veio à Terra, nasceu da Virgem Maria, pelo Espírito Santo foi concebido, e tendo ele uma conduta exemplar e irrepreensível, chegou à sua idade próximo dos 30 anos e após o seu batismo, cumprindo toda a justiça e a vontade do Senhor, das Escrituras Sagradas, iniciando o seu ministério, ele prega o Evangelho e ele diz que quem entra no reino dos céus, ele mesmo, nos ensinando na sua palavra, ele diz, Mateus, no Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se este é um interesse, esse assunto para você é interessante, se tens alguma dúvida, ou mesmo se já compreendes bastante da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, ou se você ainda não entendes e tem alguma dúvida sobre o que significa esse reino que o Senhor Jesus fala, então eu te convido, fica junto no vídeo, assiste todo o vídeo, dá o teu like, curte, compartilha, comenta, faz tua pergunta e vamos ficar juntos orando e aprendendo da Palavra de Deus. Não é um título denominacional, uma religião, mas é a ligação da criatura com o Criador, nos tornando filhos de Deus, adotados por Jesus Cristo, nosso Salvador, por sua morte redentora no Calvário e por sua ressurreição. Todos os que cremos no seu nome temos perdão dos pecados, nova vida, vida eterna com Cristo na glória eterna. Então, o reino dos céus, ele já veio trazendo, representando, ele já veio operando milagres, maravilhas, falando a palavra da verdade que liberta, a palavra de perdão que transforma as vidas, de criatura para filhos de Deus, através dele mesmo, Jesus Cristo, e da sua obra redentora no Calvário. Então, este é o anúncio. Quem entra no reino dos céus? Esse canal, e muito aquém de ser profissional, mesmo com singeleza, eu tenho como objetivo principal transmitir mensagens sucintas, mas bíblicas, embasadas na palavra de Deus, para levar aos amigos a fé, a esperança, bom ânimo, encorajando assim para vencer de um modo geral no seu dia a dia e também acreditar na eternidade feliz por Cristo Jesus. Com essa intenção, eu peço a gentileza, o teu apoio, mas sem despesa, sem transtorno algum. Que você fique livre, fique à vontade para dar o teu like, curtir, comentar, compartilhar e por fim te inscrever no canal também para que possamos levar a mensagem de Deus, do Evangelho de Cristo, a boa nova de salvação a muitas almas. Então, aquilo que é bom para nós, nós queremos para os outros também. Então, que Deus te abençoe e como servo de Deus, obreiro na casa do Senhor, também estou orando por você. Então, não estou anunciando uma religião, mas Cristo Jesus, o reino de Deus, a vida eterna. E aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, eu já fiz leitura. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavra do Senhor Jesus. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos antigos, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias, nessa nova dispensação, na nova aliança, através do Evangelho. Ele nos falou através do Filho. O Filho de Deus é Jesus Cristo. Estou citando aos Hebreus capítulo 1 e verso 1. Então, este é o Evangelho de Cristo, a boa nova de salvação. E o seu ensinamento é que, para que nós sejamos seus seguidores, seus discípulos, filhos do Deus Altíssimo, ele mesmo se apresenta. João 14,6, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E o apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo,
capítulo 2, verso 5, ele diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então, vamos, por nosso Senhor Jesus, ao Pai, para obtermos perdão dos pecados, vida transformada, paz, alegria e esperança, confiança de vida eterna com Cristo Jesus. Enquanto Noé, lá na antiguidade, pregava a vontade, a palavra de Deus, advertindo tantas pessoas ao seu redor que, que se arrependessem, que mudassem de comportamento e de atitudes e que viessem também, juntamente com eles, com a sua família, para a arca que Deus providenciara para que eles fossem livres das águas do dilúvio. Por quê? Por qual motivo? Porque todo ser humano pecou. E o pecado era tão abundante que cheirou mal as narinas de Deus, e ele então resolveu terminar tudo com as águas do dilúvio. Mas como achou Noé e sua família, que se esforçavam por manter boa conduta, retidão e evitar as corrupções, o pecado, então ele escolheu Noé para pregar a sua palavra, a sua verdade, a sua justiça, a sua vontade, para que as pessoas fossem livres das águas do dilúvio através da arca que Deus mandou que Noé construísse. Então, havendo Noé construído a arca, levado a sua família, os animais que Deus ordenara para que recolhesse, por casais segundo as suas espécies para preservação, aconteceu então que começou a vir as águas do dilúvio por chuvas muito abundantes e muitas pessoas, tarde demais, se arrependeram e vieram a bater, mas não se poderia abrir a porta porque a porta da arca era o próprio Deus que havia fechado. Então, assim acontece nestes últimos dias, nesta nova dispensação, nessa nova era, em que tantas pessoas, semelhante à época de Noé, também casam, estão casando-se, dando-se em casamento, vivendo a sua vida cotidiana, rotineira, envolvido em tantas coisas materiais por seus interesses. Tudo isso é normal, mas o pecado foi, e o pecado maior é hoje, que envolvido com toda essa rotina de correria, de tantos afazeres, esquece-se de dar tempo para buscar a Deus. Esquece-se de dar tempo para ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus. Esquecem de tirar tempo para orar, para falar com Deus, para buscar, para crer na obra redentora de Jesus Cristo no Calvário, como ele está nos ensinando aqui. Quem é aquele que vai fazer parte do reino de Deus? O reino dos céus não é só na eternidade, o reino dos céus é o reino de Deus. Ele já está entre nós. No próprio livro de Mateus, capítulo 4, verso 17, o próprio Senhor Jesus fala, no início do seu ministério, ele já diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. Então, quando Cristo veio, começou a pregar, cumprir sua missão, levar o seu evangelho, a boa nova de salvação, e entregou a sua vida por nós no Calvário, o reino de Deus já veio, está entre nós. E todo aquele que crer na verdade da palavra de Deus, como está em João, no Evangelho de João 8:32, o Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade não quer dizer só contra aquilo que é mentira, mas mostrando a clareza, a revelação de Deus, o plano, a vontade que Deus, o soberano Criador, tinha e tem o desejo de salvar a todos. Para isso é necessário que todos conheçam a verdade, o caminho, a porta que Ele nos abriu, que é o próprio Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui nesse assunto que nós fizemos leitura, como foi na época de Noé, hoje não é diferente. As pessoas se envolvem em todos os afazeres necessários para a manutenção da sua vida cotidiana, sua vida física, material, mas a maior falta que se torna para eles diante de Deus é que eles não tiram tempo para buscar a Deus, para cultuar, para aprender sua palavra, para então se tornar, através de Jesus Cristo, crer na palavra de Deus e vir a ser filho de Deus, através de Jesus Cristo, como está em João 1:12. Ele diz: a todos que crerem no seu nome, esses então se tornam filhos de Deus. E aqui
nós lemos que muitos medirão naquele dia. Palavra do Senhor Jesus. Muitos medirão naquele dia. Semelhante ao que fizeram na época de Noé, bateram na porta, viram que era real, que era verdadeiro, que era sincera, verdadeira a pregação do patriarca Noé, pregoeiro da justiça, da vontade de Deus. Eles viram que era verdadeiro, mas arrependeram-se tarde demais. Bateram na porta, Noé não pôde abrir, porque Deus havia fechado a porta por fora. E hoje não vai ser diferente. Não é crítica, não é ameaça, acusação contra ninguém, porque Deus ama a todos. Deus, o soberano, é santo. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E diz na palavra, nos dá a entender no Evangelho de Cristo, como ele deu a sua vida em resgate de todos nós pecadores, dá-nos a entender que uma alma salva tem o seu grande valor. Uma alma salva torna-se mais valiosa do que todo mundo perdido. Mas ele quer, tanto ele prova que nos ama, que o Senhor quer que todos nós conheçamos a verdade e venhamos a nos converter a Cristo e receber a Ele como nosso Senhor e Salvador. E assim nós fizemos parte da família de Deus, da família que vai morar na eternidade feliz, com paz e alegria por nosso Senhor Jesus. Então o meu convite, amigo, amiga, curte essa mensagem, dá o teu like, faz tua pergunta no vídeo, compartilha com amigos, te inscreve no canal e não deixa de levar adiante essa mensagem, não fica só para você. Se você passa a entender, aos Romanos 10:17, o apóstolo Paulo nos deixa escrito: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, você amigo que está ouvindo a palavra de Deus, a fé é dom de Deus, ela vem ao teu coração, você recebe esse privilégio, esta alegria de crer, de se tornar filho de Deus, pela palavra, pelo nome do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício redentor no Calvário e sua ressurreição, sabendo que Cristo está à direita do Pai, intercede por todos nós, para que Ele nos perdoa, nos purifica a cada dia e nós possamos andar em espírito, andar em comunhão com o Pai, através do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo, que está na sua palavra. Aos Hebreus 4:12, diz o pregador: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus é viva, é o Espírito Santo que usa os seus vasos, os seus servos, para levar a sua palavra, e você que está recebendo esta palavra, está edificando a tua fé, não deixa ficar só para ti, leva para outras pessoas, compartilha, passa a muitos amigos esta mensagem para a edificação da fé e para a glória de Deus, para que mais almas tenham essa certeza, essa esperança, essa confiança que através de Jesus Cristo e da sua palavra nós temos perdão dos pecados e vida eterna. E o reino dos céus já está entre nós, já está dentro de nós. Porém, nós precisamos permanecer na prática, observando a palavra, buscando a misericórdia, cada dia o seu perdão, a comunhão com o Espírito Santo em Cristo Jesus, para que quando o Senhor Jesus voltar, e é promessa sua, e Ele é fiel, e Ele voltará a buscar o seu povo, não é um título, uma denominação religiosa, mas é aqueles que fazem parte da verdadeira religião, que é pelo elo, pela aliança proporcionada pelo sacrifício redentor lá no Calvário, por nosso Senhor Jesus. Pelo seu sangue nós fomos então purificados de nossos pecados. Esta é a igreja, não é um título, é os crentes no Senhor Jesus, seja de todos os 4 cantos da terra. Sejam aqueles que creem, que a Ele se entregam, que recebem o Senhor Jesus por seu Senhor e Salvador das suas vidas. Estes tenham a esperança firme e confiante. Que seja na nossa partida desta vida, na volta do Senhor Jesus, no nosso momento de encontro com Deus para a eternidade, nós sabemos que estamos no refúgio, no lugar seguro, que é na comunhão com Cristo Jesus. Então, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E olha a resposta do Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Nós não temos direito e nem podemos julgar a ninguém, mas a palavra nos dá a entender que mesmo até pessoas que fizeram parte de alguma denominação religiosa, congregaram com irmãos, serviram a Deus em partes, mas fizeram muitas coisas, foram úteis, quem sabe tiveram talentos, até dons espirituais, foram, né, pregadores, quem sabe tiveram ministérios diversos na obra, no reino de Deus, mas quem sabe fizeram buscando benefício próprio. Quem sabe seu interesse era reconhecimento do seu nome, do seu currículo, dos seus diplomas. Quem sabe era com o interesse de destacar, de fazer brilhar o seu nome, de ter fama. Quem sabe buscando reconhecimento de seu próprio ministério, em vez de buscar o reconhecimento do ministério do nosso Senhor Jesus, que está aqui bem exposto, manifestado no seu Evangelho. O ministério de alguém que deu a sua vida santa pelo seu ministério, que foi o Evangelho, a boa nova de salvação. Ele mesmo, as promessas da sua vinda, o seu nascimento, a sua vida santa e irrepreensível, a sua morte expiatória lá no Calvário, a sua ressurreição pelo poder do Pai. Esse é o testemunho do Evangelho. E ele mesmo nunca quis exaltar o seu ministério. Agora, quem somos nós, servos, para querermos fazermos com interesse próprio, de ganhos, de reconhecimento, de vanglória humana? Que o Senhor nos livre de todas essas coisas, para não incorrermos nestes erros, neste pecado. Por exemplo, aqui, muitos fizeram tantas coisas, mas o Senhor Jesus poderá dizer para muitos, só Ele sabe quem são esses: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, façamos tudo o que for possível dentro do reino de Deus, da obra, na congregação, na igreja, fazendo parte da igreja do Senhor Jesus, porque somos membros uns dos outros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, levamos a sério esta palavra, e aquilo que nos for dado, incumbido para fazer, façamos com alegria, com humildade, como servos. Se alguma coisa alcançarmos e pudermos fazermos, façamos para a glória de Deus, porque foi Ele quem nos capacitou. Se algum talento, algum dom, alguém adquirir e alcançar, foi o Senhor que deu. Então, o barro não pode se gloriar diante do oleiro, mas devemos em tudo exaltar com humildade, sinceridade, bendizer e glorificar o nome do soberano Deus, que nos dá a sua semente santa da sua palavra, coloca dentro de nós, nos dá conhecimento e a fé na verdade em Cristo Jesus, para levarmos a outros, para que não sejamos egocêntricos, egoístas na fé, mas que sejamos imitadores do Senhor Jesus. Como está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele mesmo, sendo em forma de Deus, ele é o Filho do Deus vivo, ele se fez homem, se fez servo, humilde, e foi humilde até a morte da cruz, dando assim o seu grande e sublime exemplo. Mas ele, como mestre por excelência, a palavra do Senhor nos diz, no mesmo texto, aos Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que esse nome, daquele que se humilhou até a morte e ressuscitou pelo poder de Deus o Pai, este nome foi posto sobre todos os nomes, como poder sublime, autoridade máxima, o nome sobre todo nome, para que um dia todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus e toda língua confesse que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, para a glória de Deus. Então, o convite a você, amigo, amiga, não te apega a uma placa, a um título denominacional, mas fica essa indagação para mim e para você. Quem entra no reino dos céus é aquele que vai pela porta, é aquele que encontra o caminho. E esta porta, este caminho, esta verdade é o próprio Senhor Jesus, com a sua palavra, com a sua revelação do Evangelho, da boa nova de salvação, para nos resgatar da maldição, da lei e do pecado, nos trazendo o perdão, a regeneração, a reconciliação com Deus, através da sua própria vida santa, entregue no Calvário, no meu e no teu lugar. Então, quem entra no reino dos céus? Deus não faz acepção de pessoas. Seja quem for, eu, você,
Não importa o nível social, a nossa cor da pele, não importa posição alguma aqui nessa terra. Todos nós somos humanos iguais, oriundos do pecado original dos nossos primeiros pais, como diz na palavra de Deus, aos Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão destituídos, estão separados, distantes de Deus. Mas também diz no mesmo livro aos Romanos, Paulo escreve 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte, é a distância, a separação de Deus na eternidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus. Esta é a verdadeira religião, que muitos não falam, muitos não pregam sobre isso, mas o Senhor Jesus ensinou para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, João 14,6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por isso eu fiz esse resumo breve nesse vídeo. Quem entra no reino dos céus é todo aquele que crê na palavra, no evangelho do Senhor Jesus, no sangue da nova aliança, na morte redentora de Jesus Cristo no Calvário, na sua ressurreição, e crê na sua palavra. Este espera a sua volta gloriosa, este espera e sabe que não obstante tudo que vier a acontecer sobre esta terra, mas a sua alma, o seu espírito está guardado na comunhão do Espírito Santo pela palavra viva do Senhor, e ele sabe que quando o Senhor voltar, quando ele partir desta terra, ele estará numa posição muito sublime, muito elevada. Que se todos soubessem o quanto vale a pena, todos soubessem avaliar o reino de Deus que está dentro de nós, jamais nós pensaria em olhar para os lados, olhar para trás e voltar. Jamais. Nosso alvo, nosso objetivo seria e há de ser sempre olhar para cima, olhar, pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas de cima, os Colossenses capítulo 3, e buscarmos as coisas do alto, e assim olharmos para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, para concluirmos aqui, nós sabemos que estes aos quais certamente ouvirão, o Senhor sabe quem será, que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, dá a entender que são pessoas que participaram de coisas, de obras, de feitos no próprio reino de Deus, na igreja, na congregação, mas do modo que fizeram. Até estes ouvirão reprovação. Por quê? Não fizeram com interesse para a glória de Deus. Fizeram com interesse de se apresentar, quem sabe escondendo, ocultando coisas que Deus não se agradava. Então, façamos tudo com humildade, aquilo que o Senhor nos der. Façamos reconhecendo que Ele nos deu, Ele é glorificado. Alguma coisa que Ele fizer através de nós é porque Ele nos dá fôlego de vida, a nossa existência e movimentos. Tudo depende dEle. E a unção, os dons do Espírito Santo, a revelação da Sua palavra, tudo vem do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Então, eu entrego a você, amigo, amiga, esta breve palavra, este breve comentário, neste vídeo curto. Quem entra no reino dos céus? Certamente eu, você, todo aquele que vier a crer no nome do Senhor Jesus, na sua obra redentora no Calvário, sua ressurreição, quando ele ascendeu, subiu aos céus, e ele intercede por nós pecadores. Então todos aqueles que crerem ou receberem por seu Senhor e Salvador, este pode responder: quem entra no reino dos céus? Aquele que fazem a sua vontade. Que Deus abençoe a todos, aonde chegar esse vídeo. E saibam todos, de antemão, que eu estou orando por vocês. Compartilha com os amigos, te inscreve no canal, dá o teu apoio. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe.